Hoje vamos analisar o capítulo 1 do livro A Falsificação da História. Olha, a metáfora que o livro usa logo de cara é muito forte. Se o volume anterior era a chave para a gente enxergar as grades, este aqui se apresenta como um martelo. Um martelo. É uma proposta ousada, né? Muito. A ideia não é mais só entender o mapa da prisão, mas ter uma ferramenta para, de fato, começar a quebrar as paredes. Uhum. E é com essa energia que a gente vai mergulhar no argumento do primeiro capítulo. A história, do jeito que a gente aprendeu, não é um álbum de fotos do passado. Não mesmo. É apresentada como uma arma de controle. E muito bem elaborada. Vamos começar a desempacotar isso, então. A tese principal, e é bom dizer, é bem radical. Sim. É que a história é uma narrativa construída com uma intenção muito clara. Não para registrar o que aconteceu, mas para validar o poder de quem está no comando hoje. E não só isso. Segundo o livro, para guiar a humanidade, ele usa essa expressão, como gado, na direção de um futuro já determinado. É um soco no estômago logo de cara. Totalmente. E é um soco que define o tom de todo o argumento. Para explicar como essa engrenagem funciona, o livro lança sua metáfora mais importante. A história como o sistema operacional instalado na nossa mente. Peraí, essa ideia de sistema operacional é muito poderosa. É o centro de tudo. Quer dizer que, segundo o livro, todos nós estamos, rodando um software que a gente não escolheu, que foi instalado sem a nossa permissão. Exatamente essa é a provocação. A analogia é profunda porque ela muda o status de tudo que a gente aprendeu, sabe? Certo. Nessa visão, cada evento histórico, cada personagem famoso não são só memórias ou fatos. São apresentados como peças de código. Peças de código. Isso. Inseridas de propósito para programar nossas reações, nossas crenças e, no fim das contas, garantir que o sistema continue funcionando sem ser questionado. A história deixa de ser o diário da humanidade Isso. e vira o software que roda em segundo plano na nossa cabeça. Nossa, isso é um pouco assustador. Mas é a base do argumento. Certo. E se a história é um software, o capítulo vai direto na raiz. Ele analisa o que chama de algoritmo original da obediência cega. Uhum. E para isso, ele usa um exemplo que é a pedra fundamental da cultura ocidental. A história do sacrifício de Isaac por Abraão no Gênesis. E é importante frisar que a análise do livro não entra no mérito se o evento é histórico ou não. O foco é na narrativa. Como uma peça de engenharia social. Exato. A história é simples. Uma autoridade superior divina dá uma ordem monstruosa e inexplicável. Sacrifique seu único filho. E a lição que foi ensinada por séculos como virtude é a da obediência cega. Incondicional. A fé vira sinônimo de não questionar. Isso. É uma leitura bem sombria de uma história que, para muita gente, é sobre fé e confiança. O livro basicamente a transforma num manual de treinamento para submissão. Exatamente. E para destrinchar isso, ele propõe uma análise que separa a interface do código-fonte. A interface seria o quê? A história que a gente conhece? Isso, a interface é a narrativa visível. Um teste de fé de um patriarca, um exemplo de devoção. É a parte bonita do programa. Ok. Mas o código-fonte, o algoritmo que está rodando por baixo, segundo o argumento, é um programa de conformidade. Ele ensina que o cidadão ideal, o crente ideal, é aquele que obedece sem hesitar. Mesmo que a ordem seja absurda. Mesmo que seja monstruosa. O objetivo final desse código seria atrofiar o músculo do pensamento crítico. Se você aceita sacrificar o que tem de mais precioso sem questionar, vai aceitar qualquer outra ordem menor. Entendi. A história vira um tutorial para não pensar por si mesmo. E se as histórias são o código, então quem tem o poder de escrever ou editar esse código? Controla a realidade. O que nos leva direto ao próximo conceito do capítulo, que é o método da canetada. Precisamente. A ideia de que a história é reescrita o tempo todo para servir a uma agenda. E o exemplo que o livro usa para ilustrar isso é a narrativa da existência de um antigo e glorioso Império Israelita, com reis como Davi e Salomão. Isso. Donos de uma riqueza e poder
Imensos. O argumento da fonte é que quando se analisa a evidência arqueológica, o cenário encontrado é muito diferente. Certo, mas o que o livro quer dizer com muito diferente? O que deveria existir segundo a narrativa bíblica que os arqueólogos, não encontram? Bom, segundo a fonte, um império daquela magnitude deixaria rastros, sabe? Rastros inequívocos. Como o que, por exemplo? Estaríamos falando de ruínas de palácios monumentais, templos grandiosos, muralhas enormes em várias cidades. A gente encontraria inscrições reais, arquivos administrativos, evidências de comércio em larga escala. Entendi. E não tem nada disso. O que o livro afirma é que a arqueologia encontra, para aquele período, uma sociedade muito mais modesta. Povoados pequenos, uma cultura material que não bate com a escala imperial da Bíblia. A discrepância é o ponto central. Então a tese do livro é que essa história foi escrita, digamos, de trás para frente. Exato. Primeiro se identificou uma necessidade no presente, como justificar a posse de um território, e aí se fabricou um passado glorioso para legitimar isso. Exatamente. A história vira um documento de propriedade retroativo. E para que esse conceito não fique abstrato, o livro usa uma analogia muito visual. Qual? A prática da União Soviética de retocar fotografias oficiais para apagar figuras que caíam em desgraça política, como o Leon Trotsky. Nossa, eu já vi essas fotos. Ele era literalmente removido como se nunca tivesse existido ali. Isso. É uma comparação forte. De um lado, você apaga uma pessoa de uma foto. Do outro, você inventa um império. Mas a lógica, segundo o livro, é idêntica. Nos dois casos, o passado é alterado para controlar a percepção do presente. Faz sentido. Assim como os soviéticos apagavam inimigos para consolidar o poder de Stalin, a elite antiga teria inventado, ou no mínimo exagerado, um passado para criar uma identidade coletiva e garantir a estabilidade do sistema dela. É o método da canetada. Entendi. Então, para que essa canetada funcione, a credibilidade de quem escreve a história é tudo. O que me leva a perguntar, e o papel do próprio historiador nisso tudo? Ele é só um registrador passivo ou faz parte do jogo? Ele não só faz parte do jogo, como, segundo o livro, é uma peça central. O capítulo argumenta que o historiador, longe de ser neutro, é frequentemente uma arma ao serviço do poder. Uma arma? Sim. E o grande estudo de caso para essa afirmação é a figura de Flávio Joséfo. Ah, Flávio Joséfo, o historiador judeu romano do primeiro século. A maioria conhece ele como o cara que narrou a grande revolta judaica contra Roma, certo? Certo. Mas o livro coloca numa posição bem diferente. Não como um cronista. Mas como um agente de propaganda. Um agente de reescrita, para ser mais precisa. O livro o apresenta como alguém a serviço do Império Romano, especificamente da dinastia Flaviana. A dinastia que chegou ao poder justamente por causa daquela guerra. Exato. A missão de Joséfo, segundo a fonte, era criar narrativas que servissem como uma arma psicológica de contra-insurreição. Contra-insurreição psicológica. Como assim? O que isso quer dizer? É que naquela época a Judéia era um barril de pólvora, cheia de movimentos messiânicos radicais que pregavam a rebelião armada contra Roma. A força militar sozinha não estava resolvendo. Esmagar uma revolta só fazia surgir outra. Isso. A elite romana, segundo o livro, percebeu que precisava de uma solução que mudasse a mentalidade do povo. Uma arma que pacificasse as mentes, não só os corpos. E é aí que entra o trabalho de Joséfo como historiador. Mas como ele faria isso na prática? O livro dá um exemplo concreto. Sim, e é talvez o ponto mais chocante do capítulo. A manipulação do conto de Massada. Massada. A história do suicídio em massa dos rebeldes zelotes. Exato. A história que conhecemos, em grande parte graças a Joséfo, é a de que eles preferiram a morte a se renderem. É contado como um ato heróico de resistência. Certo, mas espere. Qual seria a vantagem para os romanos em transformar seus inimigos em heróis? Em criar um mito de resistência que poderia inspirar mais rebeldes? Isso parece contraintuitivo. E aí que está a genialidade da manipulação. Segundo a análise do livro, a narrativa de Joséfo não enaltece a luta dos zelotes,
mas sim o seu sacrifício final. Ah, entendi a diferença. Ao transformar um ato de desespero e derrota militar num mito de martírio nobre, ele estaria, na verdade, mudando o foco. Da resistência armada para a aceitação do sofrimento. Exatamente. Ele estaria pavimentando o caminho para uma nova teologia, uma que valoriza a passividade, o sacrifício em detrimento da luta por libertação neste mundo. É uma arma psicológica sutil. Em vez de inspirar novos guerreiros, a história de Masada, como foi contada, serviria como base para a aceitação da nova ordem imposta por Roma. O historiador, nesse caso, não estava registrando o passado, estava projetando o futuro que seus patronos desejavam. Uau! Então, se a gente junta todas as peças do capítulo, a gente tem um sistema operacional instalado na gente, cujo primeiro código nos ensina a obedecer. Depois a gente vê que esse sistema pode ser editado com o método da canetada. E, por fim, o historiador como programador a serviço do poder. A conclusão é essa. A nossa percepção da história, da fé e talvez da nossa identidade foi amplamente projetada. E se a gente volta para a metáfora do começo, a do martelo? Tudo se encaixa. Se a história é um sistema operacional, o primeiro passo para reivindicar a soberania do pensamento é aprender a descompilar o programa de submissão. Quebrar essa narrativa. Isso. Questionar essas histórias não é apresentado como heresia ou negacionismo, é apresentado como o passo mais crucial para a libertação. É a tentativa de parar de rodar o software de outra pessoa para, quem sabe, começar a escrever o próprio código. Isso nos deixa com uma reflexão final, que nasce diretamente da lógica deste capítulo. Se a história que conhecemos é um sistema operacional tão poderoso, que outros códigos ou narrativas fundamentais, além dos que vimos aqui, podem estar nesse momento moldando a nossa percepção da realidade sem que a gente sequer se dê conta. Ficamos por aqui. Até a próxima.